Muito boa noite, vamos dar as boas-vindas a todos. Entramos na vossa casa para fazermos o Evangelho no Lar. É sempre bom fazer o Evangelho no Lar. Este mês, em particular, é um mês especial, é o mês do Natal. A procurar nesta quadra, enquadrar a família nos ensinamentos de Jesus e, notadamente, em relação àquilo que representa o nascer de novo de todos nós que devemos fazer. Então vamos sintonizar as nossas mentes em Jesus, vamos preparar o nosso ambiente, vamos cantar uma canção. O Evangelho no Lar. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Te pedimos, Senhor, que nos possas envolver na Tua paz, que este Evangelho continue a merecer todos nós toda a atenção, todo o empenho, interesse e gosto em estar contigo, Senhor, com os bons amigos que envias ao nosso encontro nestes momentos, trazendo esperança, capacidade de podermos entender a doutrina, a Tua boa nova, os Teus ensinamentos, que hoje, mais uma vez ouvindo-os, eles sirvam de roteiro, de bandeira para a nossa vida. Sê connosco e ampara-nos sempre, Senhor. É uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 24, Bem-aventurados os aflitos. Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria,
na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde a sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que nada veem além do presente, mas a verdadeira desgraça está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento do momento, mas que traz consequências funestas, não é mais infeliz do que aquele inicialmente aborrecido, causa à partida uma viva contrariedade e acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas exaulubres que poderiam causar a morte, não é mais uma felicidade do que uma desgraça? Para julgar uma coisa é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob a nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que fazem silenciar a consciência, oprimem a ação do pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque o vosso corpo está satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a multidão acossada pela miséria espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e esclareça sob a verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados à paz que não pode oferecer-lhes nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas ao combate, o equipamento e a farda, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa àquele que tem fé no futuro deixar a vida no campo de batalha, a sua fortuna e a sua veste carnal, contanto que a sua alma entre radiosa no reino celeste? Delphine de Girardin, Paris, 1861. Quando a desgraça liberta. Em nossa viagem por este mundo de expiação e provas, enquanto vivendo como espírito livre da matéria, temos acorrido ao chamamento para o trabalho junto de numerosos irmãos que se vêem inesperadamente fora de seus corpos, expulsos violentamente pela expulsão de bombas traiçoeiras,
Nas primeiras situações fomos, confesso, surpreendida pelo desespero que nos chocou profundamente, pois que estávamos perante dramas e tragédias que não esperávamos encontrar, embora nos fosse explicado que tudo na vida tem uma razão lógica e justa. Não tardou a compreendermos essa verdade ineludível, pois que, em muitos casos, víamos aparecerem nesses ambientes de sofrimento imenso, junto daqueles espíritos quase enlouquecidos de dor, irmãos que se identificaram como familiares queridos, que recolhiam nos braços, que envolviam aqueles que surgiam de corpos esfrangalhados com carinho e amor. Podemos compreender como aquelas desgraças, aquelas tragédias, que envolviam outros familiares encarnados, marcados pelo desespero e pela dor alucinante, que se clareavam aos nossos olhos, plasmando-se em momentos excruciantes que observávamos, trazendo as causas que lhes estavam subjacentes. Ali apareciam no palco das vidas tenebrosas crimes inauditos perpetrados pelas atuais vítimas, reposição justa da justiça divina, ou permitir que o escândalo produzindo, enquanto em situações idênticas, em que haviam participado em massacres hediondos, quando deixaram as suas vítimas alucinadas pela dor, encontrasse solução. Podemos compreender como a desgraça que ali, naquele ambiente truanesco, se contrastava, desembocava rapidamente numa nuvem branca que isolava as vítimas daquele ambiente, diluindo a desgraça e abrindo caminho para a luz libertadora. São incontáveis os casos que desde então vislumbramos com outros olhos, confiando na justiça divina, feita misericórdia, pois que, depois daquelas tempestades de destruição e morte, e ressurreição libertadora resgatava as vítimas para uma caminhada mais feliz e compensadora. Confia, pois, na justiça divina e nunca murmures contra o Pai Criador, pois que toda a lei nos orienta para podermos atingir o reino da felicidade. Quando olhamos à nossa volta, particularmente naqueles que nos visitam, também nas casas espíritas, a grande maioria dos nossos irmãos e irmãs vêm por razões várias, particularmente aquelas que mais os afetam nas suas vidas, nas suas dificuldades, nos seus dissabores. O homem habitualmente olha a sua vida olhando mais depressa e primeiro para a desgraça, para a dificuldade, para o problema. Esquece muitas das vezes que Deus, Pai misericordioso, nos oferece também aquilo que é a coisa boa, a bondade, o carinho, a atenção, mas a nossa ligação àquilo que são atitudes do passado, que marcamos na nossa evolução, acaba-nos sempre por recordar erros que temos vindo a praticar e que hoje desconhecemos. Quando eles surgem e são mais violentos na família, até negamos quantas vezes o Pai, o Deus Criador, dizendo-nos onde está Deus que nos veio trazer este tipo de desgraça, este tipo de desconforto. Temos que, de facto, compreender melhor as leis que estão à nossa volta. Jesus, o nosso grande mestre, que nos explica nas suas mensagens tudo aquilo que são as coisas simples da vida, diz-nos sempre para nós podermos olhar com atenção a tudo aquilo que nos rodeia e, fundamentalmente, nos recomenda que, através da oração, que através do conhecimento das vias espirituais que Ele nos trouxe, poderemos muitas das vezes ultrapassar tantas dessas dificuldades que nos atingem. Hoje é imprescindível, particularmente aos cristãos espíritas, cada vez mais conheçamos essa verdade fundamental que Ele nos coloca. Na oração, na vigilância, estão estas duas pequeníssimas palavras que nos orientam e nos atingem naquilo que é o nosso mais profundo ser. Prossigamos no conhecimento
e na busca daquilo que nos traz à vida, e neste caso à vida presente, para que possamos um dia mais facilmente encontrar no lado de lá, no regresso à pátria espiritual, conhecimentos e capacidades que nos vão permitir voltar de novo para resgatar tantos dos problemas que temos vindo até ao longo dos tempos a ter que passar. Que a paz do Senhor fique sempre connosco. A história do cristianismo e, naturalmente, o Evangelho de Jesus está no seu centro. É um manancial de luz para as nossas vidas e de compreensão para aquilo que são as tragédias do mundo. Nós recordamos que das sentenças mais tremendas que havia naquela época, nós hoje às vezes não sabemos se é justiça ou se é injustiça aquilo que vai orientando as sociedades, mas ao analisarmos, por exemplo, a sentença que era dada sobre aqueles que contraíam a lepra, não há hoje medida para avaliar a gravidade dessa sentença, uma sentença de morte e uma sentença de marginalização social. Era não só a família que expulsava os seus doentes, que os marginalizava completamente, que os lançava no Vale dos Leprosos, no Vale dos Imundos, como assim era conhecido, e que hoje nós não temos forma de encontrar qualquer paralelismo nas sentenças mais drásticas que há na Terra. Mas era uma tragédia verdadeiramente impressionante que não cabe na nossa cabeça, ou não cabia na nossa cabeça de cristãos, até, enfim, podemos dizer, até há 150 anos atrás, não cabia na identificação da justiça de Deus funcionando com as suas criaturas. Ou outras situações graves na época ocorriam, a marginalização das mulheres, uma determinação de que não eram nada no mundo. Aliás, nós considerarmos que até há 100 anos atrás, e em alguns casos até há menos tempo, eram seres que não tinham alma, como também os negros não tinham alma, como outras pessoas marginalizadas sem interesse, de outras cores, de outras religiões, também não eram tidas como criaturas de Deus, não é? Deus transformado, Jesus Cristo em Deus, Deus era o Deus dos cristãos, os outros tinham deuses falsos, o que é um absurdo. Portanto, são todas questões de análise que ao longo dos tempos vieram a ser mais ou menos lançadas nas sociedades e que realmente não têm qualquer consistência. Quando a gente vai ver que Jesus foi seguramente o primeiro grande defensor dos direitos da mulher, talvez nós compreendemos melhor o alcance do seu Evangelho. Não foram as mulheres que se revoltaram no século XIX e que criaram um movimento feminista e que trataram de fazer essa libertação. Foi Jesus quem o fez com clareza e com abertura. Basta dizer que na desgraça, na tragédia, melhor dizendo, eram elas que estavam diante da cruz, eram que estavam prestando testemunho diante dos homens e que não fugiram das ameaças dos pretores romanos, dos mentores, da grande ditadura que o Império Romano estabeleceu naquela época. Nós vamos encontrar por aí fora essas tragédias, essas pequenas tragédias. Claro que Jesus falou à época, de acordo com as sociedades, não podia enfrentar ou afrontar as sociedades, porque, naturalmente, a sua mensagem se calhar não tinha ganho foros de cidadania, não é? Se calhar, se ele os afrontasse, não era só a distribuição, ou melhor, a passagem de ideias da vida, das leis da vida, mas era um afrontamento às autoridades, que também, diga-se o bom da verdade, também o fez, mas de uma forma mais, digamos assim, civilizada e mais tranquila. Quando hoje nós pensamos o que é que os fariseus hipócritas responderam a Jesus, quando ele diretamente os tratou como raça de víboras, não é? Ou como fariseus hipócritas, quer dizer, porque é que se calaram os fariseus hipócritas ou a raça de víboras? Porque é que não reagiram? Seguramente também tinham medo,
nos ambientes que Jesus falava e que era esmagadoramente maioritário em seu favor, e também na aceitação dos seus ideias, da sua justiça apresentada em público, certamente que eles se abrissem a voz, ou se abrissem a boca, seriam lapidados no lugar, provavelmente. Mas é claro que essa realidade ressalta evidente naquilo que é necessário fazer para encontrar justiça em tudo isso. Quando o livro Ave Cristo nos reporta às arenas dos circos e que mostra aquela gente anónima e indefesa, os velhos, as crianças, as mulheres, marcharem para o suplício, para a tragédia, reporta-se claramente os dois lados da vida, a visão da terra, naquilo que fez Nero dizer como eles se amam, que hoje, nos tempos que ocorrem, não vai ninguém dizer como os cristãos se amam, porque não é verdade. Não mostramos publicamente como nos amamos. Mas é evidente que essa tragédia do circo fez, inclusive, o próprio mentor das perseguições no circo, que foi Nero, não é? A propósito do incêndio de Roma, e naturalmente do castigo que ele tinha que infligir aos responsáveis, sendo que foi ele que mandou incendiar Roma. Mas nessa tragédia não se encontrará, humanamente falando, uma justificação. Mas quando o livro nos transporta ao mundo espiritual, aí nós podemos ver como aqueles espíritos em degredo e naturalmente vivendo o drama e a tragédia, a maior parte das vezes estavam desdobrados, eram os corpos que se deslocavam, mas os espíritos já não estavam nos corpos, já estavam fora dos corpos, já cantavam aleluia, já cantavam hossanas a Jesus e a Deus, e então as feras estraçalhavam os corpos, as fogueiras queimavam, mas os espíritos já não estavam lá. E nós vamos ali analisar como é que o Ave Cristo, como é que essa saudação dos cristãos já no mundo espiritual demonstra que, com merecimento pelo seu sacrifício, por suportarem as tragédias, os dramas, como é que o espírito se liberta do corpo e não sofre as injunções da dor física, da tragédia física, porque são resgates que abre-se a possibilidade de nós explicarmos, nós refletirmos sobre aquilo que Jesus apontou como sendo a verdade, que nos poderia libertar. Então, são novas eras que a gente pressente na justificação lógica das coisas. Os leprosos ou outros tipos de doenças que hoje naturalmente atingem o ser humano, são formas justas e boas que Deus permite para nós deixarmos do corpo aquilo que foram as nossas mazelas do passado, aquilo que foram as lepras morais que nós alimentamos e que nós destilamos em relação aos outros. E, portanto, quando nos atinge a doença nessa área, não é? Porque, apesar de se dizer que já não há lepra no tempo moderno, já não há peste, nós vamos ver isso tudo espalhado de outra forma, nas epidemias que não têm paragem, no HIV, que é de uma dimensão que pouca gente dá importância, mas é uma dimensão extraordinária. Evidentemente que nas civilizações ditas mais ou menos civilizadas, muita coisa se esconde, né? Muita coisa se esvate, e naquelas civilizações mais, digamos, atrasadas, entre aspas, ninguém dá nota disso, ninguém quer lá saber se na África ou noutros locais isolados do mundo, se a AIDS ou se a SIDA destrói milhares e milhares e milhares de vidas, porque também ninguém se preocupa com essa peste, com essa lepra dos séculos XX e XXI, que é a fome, que é a morte coletiva impressionante. Já assim, a desgraça foi que o tsunami matou não sei quantos, mas quantas morrem hoje? Hoje milhões, sem ninguém dar nota. É claro que morrem 3 ou 4 pessoas, e a comunicação social faz um alarido durante dias, horas, morrem milhões à fome e ninguém fala no assunto. Por que é que será isto? Por que é que será esta situação? Agora, quando nós abrimos a possibilidade de explicar a causa desses efeitos, a justiça de Deus vem ao de cima. Nós, quando partimos para o mundo espiritual carregado de negatividade, carregado de erros tremendos que gravam, que ficam gravados na nossa consciência, a nossa consciência é um computador com vários discos, não é? E em cada disco a gente vai gravando as coisas, os ficheiros, vai lá guardando os ficheiros, que naturalmente,
quando estão aí cheios de vírus, nós iremos chegar um dia a eliminá-los ou a libertar dos vírus. A vida é isso mesmo. Nós vamos deixar no corpo, nesse, digamos assim, nesse disco exterior, nós vamos deixar as coisas que não prestam e vamos destruí-las e vamos deixar que o corpo físico, o pó, absorva essa negatividade para voltar ao pó. E seremos, com certeza, vitoriosos como espíritos das nossas imperfeições do passado. Então estas tragédias, estas dores, este sofrimento, tem uma explicação lógica. Jesus deu-a em grande dimensão, embora nem toda a gente tivesse ouvidos de ouvir. Mas na nova era, quando ele volta, como outrora aos filhos da casa de Israel, quando ele volta para, com a sua falange de amor, com o Consolador, trazer o cristianismo na sua pureza inicial, esclarecidas as coisas, ainda nós encontramos a razão de ser para as nossas dores e, fundamentalmente, nós encontramos o futuro mais liberto e mais feliz. Então é esta reflexão que nós temos que fazer para que a dimensão dos conselhos de Jesus frutifique em nós. E ao frutificar em cada um de nós, vai frutificar seguramente na sociedade onde nós nos inserimos. Então, nesta fase de análise do advento do Cristo e também, naturalmente, dos seus ensinamentos, reflitamos sobre eles. Como é importante o Evangelho no nosso lar, como é importante recordar aquilo que Jesus ensinou, como é importante compreender que nada acontece por acaso e que no final da tempestade virá a bonança. Então vamos refletir nos nossos lares, sobre estes ensinamentos libertadores. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos continuar. O nosso Evangelho no Lar tem já 30 anos. Foi esses anos todos que nós criamos uma cadeia de fraternidade. Então, no Jornal Espírita, a cadeia de fraternidade é exatamente estabelecer na malha nacional, no nosso país, uma quadrícula em que cada canto dos quadrados estaria um lar, sintonizando ao mesmo tempo a mensagem de Jesus, as preces em conjunto, a oração coletiva. E nesta malha imensa, nós varreríamos com as nossas vibrações todo o espaço onde muitas famílias estão em sofrimento, em desarmonia, em desestruturação, em violência. Era essa a ideia de estabelecer uma cadeia, lares em cadeia, de fraternidade e de amor, vivendo o Evangelho no lar. Até neste momento é chegada a hora de pensar nessas famílias. São famílias em grande sofrimento. Olha, nem conhecem Jesus, nem conhecem o futuro. São tantos irmãos doentes que nem sabem se melhoram, se não melhoram, o que é que vem a seguir, se é o fim, se não é o fim. Vamos pensar neles. É pedir a Jesus, Senhor, que nesta noite as tuas falanges socorristas possam levar a nossa oferta de amor, de compreensão, a nossa oferta fluídica, vibrações de paz, e deixar em cada lar, em cada irmão, essa ajuda, esse auxílio, que sintam algum alívio, Senhor, alguma ajuda, algum despertar para outros caminhos. Toma a nossa oferta, Senhor. Lindo, teu rosto me cativou tão lindo, lindo, teu manto de azul do céu tão lindo, dança no mundo novo mesmo a chegar.
faz favor. 2 para cada lado. Chegamos ao final do nosso Evangelho. Poderão, se quiserem, continuar, como temos dito, a dialogar uns com os outros, com os filhos, tirar algumas dúvidas, alguns conselhos. Mas nós ficamos por aqui. Vamos despedir. Boa noite a todos. Muita paz. Até para a semana, se Deus quiser.